Muito bem. Vamos finalizar o Trends de hoje com essa confusão que o tio Trump está causando no nosso mundo. Falando em ansiedade, né, Renato? Caramba! Rafa, deixei você por último com as bombas do Tranquilo. Trump. Eu vou tranquilizar com as mãos do Trump, mas eu vou voltar nesse tema da IA também com o tio Bill Gates, hein? Vou passar bem rapidinho aí. Ótimo. Eu acho que essa semana aí teve, na verdade, essa que eu vou falar por último, tem algumas semanas, mas eu vi matérias falando sobre isso. Mas vamos lá, vou começar com o tio Trump aí nessa quarta-feira. Ele fez lá aquela reunião, chamou, né, umas pessoas para mostrar aí como é que vai ser essa nova ordem aí de taxação, né, de impostos aí, tá? A taxa mínima aí vai ser de 10% sobre as importações lá nos Estados Unidos, e o Brasil, ainda bem que ficou dentro dessa faixa mínima. Ele botou lá um tabelaço. Uma coisa que ficou bem discutível é de onde ele tirou esses números. Por exemplo, ele colocou que a China taxa a gente em 67%, a gente só vai taxar eles em 34%. Isso aí vai complicar bastante aí a economia. E tem alguns números ali que, como comentei, o pessoal não conseguiu explicar de onde tirou esses 67% da China, a Europa, a União Europeia, né, 39% dizendo que eles taxam. A União Europeia taxa a gente em 39%, a gente vai taxar eles em 20%. Então, até agora, não achei nenhuma referência de como foi essa matemática, esse cálculo mirabolante. Mas o que importa é que será taxado. Então, isso daí causou no mercado, né? Os investidores estão fugindo de ativos de risco, né? Eles estão com medo de que teve queda de bolsa. Tá? A relação entre os países aí de ter a retaliação, de taxar de volta. Tá? Teve esse gatilho aí dessa guerra comercial, voltando aí a, vamos dizer, mundos aí de mercantilistas. Então, quem estudou um mínimo de história ali vai ver que não foi interessante. Tá? O ministro da Economia Europeia e presidente da Comissão Europeia também já falou que eles vão retalhar e vão taxar de volta. Tá? A China prometeu também devolver essas taxas, sendo 67 ou não, agora vai oficializar pelo menos algum número. E a China também tende a proibir investimentos nos Estados Unidos. Tá? Então, de forma assim relativa, eu sei que tem pontos fora da mão, porque eu falei relativo no geral, tá? O mundo se tornou muito mais tranquilo após ali a Segunda Guerra Mundial, onde basicamente o livre comércio, né, prevaleceu. Isso resulta em que todo mundo consegue prosperar, os negócios conseguem alavancar de forma geral. Gente, eu sei que tem ponto fora da curva, eu sei que tem diversos problemas, de forma geral, o mundo ficou um pouco mais leve do que era antes, tá? Gerando novos empregos, o pessoal fica mais tranquilo, produtos mais baratos, o pessoal consegue viver um pouco melhor, tá? E aí, começando de novo essa questão de mercantilismo, pode ser que voltamos aí a diversas crises, né, quebrando o negócio, dificultando a interação entre os negócios dentro dos países, porque porque dentro de uma cadeia, por exemplo, tem cadeia de suprimentos, tem um ponto ali que o cara precisa importar. Se começar a aumentar essas taxas de importação, vai ficar mais difícil, tá? O viés ali dos Estados Unidos é trazer a indústria, trazer toda essa parte de manufatura para dentro dos Estados Unidos de novo. Por isso que está tendo essas taxações. Então, ele disse lá, se você quer produzir com a gente, beleza, mas que seja aqui dentro do nosso país, tá? Pontos interessantes, a gente pode ver a questão da balança comercial. É quem importa mais e quem exporta mais, né? Então, exportações exportações dos Estados Unidos, né, lá em 2024, tá? Ele exportou 134 bilhões e importou 438, ou seja, ele está importando mais 294 bilhões de dólares, tá? Da União Europeia tem um número mais ou menos parecido. Então, se ele aumentar essa taxa, esse número de coisas que eles vão importar vai acabar complicando aí. Eu acho que pode ser que tenha uma redução também dessa parte aí de produção. Vamos ver o que isso vai dar. Eu acho que foi uma jogada muito arriscada, mas vamos acompanhar, tá? Voltando aí para o desespero das IAs, vi uma matéria falando que o ChatGPT 4.5 da OpenAI, ele passou no teste de Turing, né? O que consiste esse teste? É colocar pessoas ali para interagir com uma IA e pelo menos mais de 50% das pessoas acharem que aquilo ali é uma pessoa. No caso do GPT 4.5, ficou em 73%, tá? Não significa que isso vai ser uma singularidade, significa que o mundo acabou. A gente estava até conversando aqui mais cedo, mas é como se fosse você entrasse na minha casa, tem um pitbull solto, gigante, e ele já te olha meio esquisito, você fala, vem cá, esse bicho é manso? Eu falo, aí você dá um passo para dentro da minha casa e já dá uma latida. Então, eu acredito que esse teste Turing é o primeiro latido, não significa que ele vai te morder, não significa que ele vai acabar com você, mas você já fica, opa, você não falou que era manso? Por que ele está latindo? Então, é mais ou menos
ideia e vale a pena a gente ficar de olho. Seguindo nessa ideia das IAs, teve essa entrevista lá com o Jimmy Fallon, né, no Tonight Show dele. Tem algumas semanas, mas eu vi 2 matérias interessantes aí da Exame e da CNN, falando sobre o que ele comentou nessa entrevista, tá? Ele comentou que as IAs vai resolver problemas específicos, né, como questão de médicos, saúde mental, né, psicólogos e tudo, então você vai ter, o mundo vai ter acesso a isso na palma da mão. Então, será que essas profissões aí vão realmente estar ameaçadas, né? Esses serviços, né, que os agentes, esses e outros, né, vai estar sobre o futuro do trabalho. Ele comentou aí que as IAs e os robôs aí vão fazer boa parte aí das tarefas, tá? E aí, o Jimmy Fallon perguntou, mas vai substituir os humanos? Vai precisar ter humano? Aí ele falou, depende, vamos escolher. Eu falei, caraca. E aí ele comentou, por exemplo, para assistir um jogo de beisebol, ou seja um jogo de futebol, né, a gente não quer ver robô jogando, a gente quer ver pessoas jogando. Então, eu espero... Ele falou num tom otimista, né, o Bill Gates, mas eu espero que isso não seja meio que ele fez de novo no estilo daquela entrevista que ele fez sobre a internet com o David Letterman, né, onde o David Letterman ficou debochando, ficou falando assim, para que eu quero a internet se eu tenho rádio, se eu tenho televisão? Que ele falou, você vai ter rádio, vai ter internet, você vai poder mandar e-mail, mas eu mando carta, mas eu ligo para a pessoa, meio que ficou desdenhando, e hoje a gente sabe o que é internet, né? Então, eu gostaria muito eu espero que o Bill Gates, nessa entrevista, ele não tenha feito de novo aquelas previsões que ele fez em 2000 sobre a internet, tá? E a gente sabe que a internet é muito mais do que aquilo, né? Mas é um ponto de preocupação um cara desse chegar numa entrevista, mesmo que falar, mas o cara tá falando de bom humor, mas não sei. E ele falou que é em menos de 10 anos que isso vai acontecer, tá?